Fala pessoal, hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do Budcast, o espaço onde nós conectamos ideias e alavancamos resultados. Meu nome é Marco Túlio, sou o fundador da BudX, junto aqui com meu parceiro Arthur Borges. E aí, pessoal, é um prazer imenso estar aqui nesse segundo episódio com nossos convidados especiais da LB Investimento, Letícia e Vinícius. Eita glória! Hoje nós estamos aqui, pessoal, com dois convidados muito especiais. Vinícius, que é o cofundador da LB Investimentos. Letícia Barbosa, vocês devem fazer alguma conexão aí com LB, né? Que é a fundadora dessa grande empresa de consórcios. Nosso objetivo hoje aqui é conhecer um pouco mais da história deles e entender como que o consórcio também tem transformado a vida de milhares de pessoas. Eita, meu! É isso Depois de uma introdução como essa, a gente fica até com vergonha, procurando palavras para expressar. Eu acho que o universo das palavras torna-se pequeno para encontrar alguma e expressar nossa gratidão pelo convite de estarmos aqui, hein? Tamo junto. Valeu, gente! Gratidão. Tamo junto, sempre. Então, pessoal, para a gente poder começar nosso bate-papo aqui, é um bate-papo como se a gente estivesse ali depois de uma saída de um culto de domingo, do Pátio Sabiá. E nosso objetivo hoje aqui é conhecer um pouco mais de vocês. A gente tentou dar uma stalkeada, né, no LinkedIn, nas redes sociais, não encontramos muitas coisas. E hoje a gente queria entender e conhecer um pouco. Gostaria que o Vinícius falasse, e a Letícia também, sobre a trajetória profissional de vocês, conectada também com a vida emocional e conjugal, e como vocês chegaram à constituição da LB Investimentos. Então, lembrar desde o início, formação, vocês são formados em quê? Deixa o pessoal conhecer um pouco mais vocês. Bom, né, galera? Eu não sei se a gente quer a parte do choro primeiro, que a história quis começar pela ali. A gente vai preparar uns lenços, né, aqui. Bem resumidamente. Ou se começa com a história da Disney, que é um pouquinho da minha, né? Mas eu, como um bom cavaleiro, vou deixar as damas falarem primeiro. Tudo certo, então. Então, gente, já tem 5 anos que nós estamos aí nesse mundo do empreendedorismo, né? Que é algo desafiador, todos nós sabemos aqui. E a gente veio, né? Tanto eu, tanto o Vinícius, de CLT, né? Interno, lá do Embracon mesmo. Foi onde a gente se conheceu, onde tudo começou. E dentro da nossa história, né, ali, a gente viu que fazia muito sentido a gente iniciar a nossa carreira solo ali, empreendendo. E... Ai, gente, é difícil para mim. Pode ir. Mas como que foi, Lê? Por exemplo, tem quanto tempo que você entrou na Embracon? Quanto tempo de casa que você ficou? O que deu start para você falar assim, não, agora não faz mais sentido CLT, eu quero empreender? Então, eu entrei no consórcio, né, desde os 13 anos de idade. Que então, isso? assim, eu tenho bastante tempo de casa no segmento Eu entendi, do consórcio. porque a venda tá no sangue, na na veia, veia ali, né? ó. Então, assim, eu entregava panfleto lá no Magazine Luiza, vendendo consórcio desde os 13 anos de idade. Mas é na Embracon que você ficava desde dessa idade? Não, quando eu iniciei no consórcio Magalu. Ah, que legal. Então, com 13 anos de idade, eu tive uma pessoa lá que me deu um suporte, me ajudou muito na vida. Foi ela que me treinou ali. E aí, comecei entregando panfleto ali na Tubal Vilela mesmo. Então, assim, hoje, assim, estou outra pessoa. Não é todo mundo que vai reconhecer. Hoje você é uma máquina de vendas, né? Ali Mas naquele período, assim, 13 anos, né? É muito novo. Por que começar com essa idade? Sendo que, quando a gente analisa esse tempo aí de adolescência, é o período que a gente estava muito focado em estudar. Era algo que já vibrava no seu coração, em querer trabalhar, gerar resultado? Ou teve algum outro motivo? eu acho que, assim, ninguém começa a trabalhar pelo fato de, tipo assim, quero mesmo trabalhar. Não sei se tem esse desejo ardente mesmo, né? Mas, assim, foi mais por precisão mesmo. Minha mãe, ela foi embora nesse período, né? E aí, meu pai não dava conta de sustentar a casa sozinha. Ela era um pilar ali muito forte.
E eu tive que começar a trabalhar, consegui uma pessoa que me ajudasse lá nesse período. Foi de bastante ajuda, fiquei uns 5 anos lá, só com o consórcio Magalu, então aprendi muito. Nesse período você fazia mais captação ou você já fazia venda mesmo? Eu iniciei fazendo captação, né, com os panfletos, e aí com o tempo foi fluindo, né, em fazer a prospecção ali do cliente em si, né, em passar planos para eles, e até no finalzinho ali eu já estava fechando todos ali, então Ah, que legal. ficaram tristes de me perder, de bater asas. E aí, na sequência, você encontrou uma oportunidade na Embracon. Aí Como que foi? eu passei por algumas... Eu sempre vendi o produto consórcio. Uhum. Só que teve alguns períodos ali da minha vida que eu precisei fazer alguns... Como se diz? É freelance que fala. Então, eu já fiz uns freelance ali em casa de móveis, vendendo móveis, né? De luxo ali. Já passei ali também no CDL, em análise de crédito. Então, assim, era consórcio, não dava para eu ter... Como que eu posso falar? Não Uma dava renda, só para sobreviver do consórcio naquela época. Entendi. A não ser que eu fosse CLT ali dentro de uma empresa. Então, desde sempre, eu sempre fui despachada, né? Então, eu ficava procurando para me encontrar. E o consórcio, assim, sempre foi algo que eu conquistei ali, a minha primeira moto, meu primeiro carro. Então, assim, Que desde legal. cedo, quando eu iniciei com 15 anos, eu fiz o meu primeiro consórcio. Então, assim, eu sou muito fã do produto em si. Eu tive carro muito nova, tive apartamento muito nova. O apartamento também foi através do consórcio? Foi. Na verdade, eu fiz uma carta, né, através do consórcio, mas o apartamento eu cheguei a financiar. Eu vendi. Eu vendi a minha carta, consegui o ágio que eu precisava. Entendi. E aí... Você usou como um produto de alavancagem para poder usar depois um outro recurso. ali Sim, pra nem adquirir tinha o esse imóvel, conhecimento, né? De, tipo assim, que dava para vender tão além, né? Sim. Por isso que eu optei ali naquele início, porque, querendo ou não, eu me enquadrava naquele processo do Minha Casa Minha Vida, mas acho que eu não tinha o subsídio, era uma coisa assim que eu precisava da entrada. E a carta de crédito que eu tinha naquela época não era o suficiente para comprar o apartamento. Era uma carta de 80 mil, né? Era de 80. E o apartamento que eu comprei na época era 150 mil. Então, aí foi o que eu fiz para Mas ter mostra inteira. também que o consórcio, nesse cenário aí, você usou ele para poder fazer uma alavancagem mesmo, né? Você vendeu a carta como uma oportunidade para dar uma boa entrada e depois ter ali uma diferença muito pequena para poder financiar também, né? Sim, é isso Que é uma mesmo. das modalidades que o pessoal usa muito hoje no consórcio. né? Então eu tinha feito aquilo lá atrás ali, Sem saber. sem saber que era essa potência toda. Sim. Mas me ajudou bastante, por isso que eu falo que eu sou fã do produto, né? Porque, assim, foi dele que veio as minhas grandes conquistas, né? E depois disso, principalmente conhecendo o Vinícius, que veio com a parte, assim, eu vim com o LB, ele veio com investimentos, né? Então, ele que é todo organizado, com esse negócio de planilha. Então, assim, ele abriu a minha mente muito mesmo, porque Legal. eu não vim, assim... Mas isso no período que vocês já estavam dentro da Embracon, No período que a gente estava na Embracon. Aí, o que passando foi por o alguns... estalo, assim, para falar assim, não quero mais a CLT e agora eu acho que tá no nosso ponto para poder começar a empreender? Cara, aí eu vou falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Um pouquinho da trajetória individual para chegar nesse ponto. Eu comecei como consórcio em 2017. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada, né, na época. E aí, cara, foi muito interessante porque no meu primeiro mês de empresa, na época que eu trabalhava na Embracon lá, veio um diretor lá de Curitiba e ele falou de uma operação que eles estavam fazendo para uma rede de hotéis e resorts. Na época era 30 milhões. Eu falei, cara, não é possível que dá para fazer isso com consórcio. E aí eu foquei, falei, cara, eu quero fazer negociações nesse porte, né? E beleza, cara, 1 ano foi aprendendo o produto ali dentro, né? Eu vendo os melhores vendedores, inclusive a Lê fazia parte dos que mais vendiam, né? E não era vendedor, né? Eu
meio que entrei e falei, agora eu preciso ser. Então, vamos aprender essa parada. E durante um ano a gente foi aprendendo, cara. E nesse um ano eu baixei cabeça mesmo. Não tive nenhum resultado expressivo lá. Mas no segundo ano já foi interessante. Aí a gente começou a ter o processo de fato da colheita. Legal. Quando a gente... o primeiro ano foi de muito plantio, o segundo já foi o início da colheita. E aí, na época, dentro da Embracon, a gente tinha premiação de cruzeiro para os melhores vendedores do ano. Então, pô, eu consegui ganhar e levar ela comigo. E ela estava classificada, ela ficou Você já tava classificada... namorando ou não? Estávamos. Fez parte da conquista. Isso. Fez. Porque no último momento, no primeiro momento, eu iria levar ele, né? Era isso. Estava lá classificada, top, né? Me sentindo. Foi. Quando é fé, o jogo virou. Ela estava classificada, aí eu lembro que no último mês de classificação, a gente fez uma operação super grande na época. Na época, se não me engano, foi uma operação de 3, 4 milhões. Não tô me lembrando agora, mas foi algo nesse sentido. E aí foi o grande pontapé da gente poder escalar e falar, pô, dá certo essas operações. E aí o terceiro ano, a filial, isso em 2019, a filial, ela vendeu 46 milhões. Metade fomos nós. Aí foi aonde a gente falou, cara, acho que tá na hora da gente poder abrir o nosso negócio relacionado a isso. Porque, obviamente, o comissionamento era maior, né? A gente ia virar autônomo e começar a ganhar mais fora da empresa. Foi esse start, né? E no período onde foi o ano que a gente decidiu casar, morar juntos, então a gente decidiu também comprar nosso apartamento, fazer o apartamento dos sonhos na época. E aí a gente falou, estamos precisando ganhar mais. vamos sair. E aí, enfim. Mas assim, nesse período, eu saí com um sócio. A gente vendia muito bem juntos. E, cara, ele era muito bom de venda. Cara, vendedorzaço mesmo. Brabo. Tive, assim, muitos insights e aprendizado com ele. E a Ali montou a dela. Então vocês saíram da Embracon, mas não Não juntos. Uma empresa de consórcio. Cada um saiu montando a sua. Exato. E aí, a minha sociedade não deu certo, né? Por questões também relacionadas à esposa. E aí, a Lê já tava com a dela. E ela falou, pô, cola comigo. Vamos fazer, a gente sabe vender, sabe trabalhar nessa parte. Vamos juntos, que juntos a gente vai mais longe. E, acho que Deus, nessas horas, Deus ele faz algumas coisas pra gente trilhar uns caminhos que a gente vai descobrindo à medida que cada passo que a gente vai dando na água sem chão e ele vai colocando, sabe? O chão aqui pra gente. E foi justamente isso, cara. Sucesso. Tanto é que depois, graças a Deus, a nossa empresa ela vem sendo destaque dentro lá da Embracon, ano após ano, semestre após semestre. E não só por resultados em vendas, mas por qualidade. Legal. Então... Inclusive, teve um bom resultado no mês passado, né? Cara, mês passado foi basicamente o nosso recorde de dupla, né? 12 milhões. Que isso, hein? 8 dígitos. 12 milhões, cara. Então, assim, a gente vê que os propósitos de Deus são maiores do que os que a gente pretendia ali. Sim. Mas, assim, eu entendi um pouco do contexto profissional, né? Vocês falaram aí de como que vocês iniciaram, né, a trajetória de vocês, como é que vocês cresceram e chegaram ali nesse ponto de inflexão e montar ali a empresa de vocês depois que vocês saíram ali da Embracon. Mas vocês não falaram sobre vocês. Como é que vocês se conheceram lá dentro? Como é que foi esse negócio aí? Como é que o Vinícius se encantou aí pela Letícia? Quer contar? Assim, porque eu conto uma história não factível. Ela vai contar a história real. Ai, gente, então, quando teve um período que eu trabalhei na Embracon e saí no período que ele entrou. Ué? Porque eu tinha recebido uma proposta, inclusive em loja de carro, para vender carro. Vendia tanto consórcio ali de carro que um pessoal de uma concessionária
me chamou para trabalhar com eles, né? E eu fui nesse período. Pensa numa mulher bonita. Cabelão. Só que aí não era para ser. Eu tinha que voltar para conhecer ele. E aí, quando E eu você ficou voltei... quanto tempo lá nessa concessionária? Ah, foi poucos meses, não durou muito tempo, não. E a sorte é que eu sempre deixo as portas abertas, né? Então, eu saí, eles não queriam que eu saísse, né? Mas a proposta era muito boa ali no início, então eu fui. Sempre muito corajosa, então eu sempre tô pronta. Desde cedo, né? Teve que enfrentar aí muitos desafios. Então, Então, não isso aí você tirou de letra. E o bom é que a pedra angular do relacionamento deles, além de Deus, tem o consórcio, né? Você já notou? Porque o consórcio é a base do relacionamento, da vida inteira que a Letícia construiu, de patrimônio. Mas o consórcio é a união de pessoas, né? tem tudo a ver. Mas aí eu voltei para conhecer ele, né? Tinha que ser. E aí ele ficava assim, querendo me abraçar. E me abraçava, eu não era muito de toque, não. Não gostava muito de toque, não. Mas ele foi me conquistando, né? Porque ele foi daquele jeitinho dele. Eu olhava pra ele e falei assim, esse menino, o que ele tá achando da vida dele? Mulherão daquele, vida feita já, rapaz. Eu não tinha uma bicicletinha pra andar. E é real, da forma literal mesmo. E eu já com um filho, né? Então, com a Sara, ela era bem pequenininha naquela época. Mas eu pensava, gente, já tô com meu apartamento, meu carro, as coisas caminhando, né? Não era controlado, né? Não era uma situação igual a gente tem hoje, mas era uma vida, assim... Boa, né? Por uma mãe solteira, né? Sim. Que passou algumas estações difíceis ali da vida. Então, era algo assim que foi muito benéfico para mim. Toda a minha trajetória, eu tenho orgulho. Mas, aí começou nesses abraços e tal. Aí o pessoal começou a colocar pilha. Tipo, o pessoal da empresa mesmo começou a colocar meio que uma pilha Começaram ali. a chipar. A chipar. E aí começou a fazer sentido. De uma Aí você abraçou, fanfic, né? viramos o fanfic da vida real. Você é de Uberlândia mesmo? Não. De onde? Cara, eu nasci em Salvador. Que isso, esse é baiano, igual a Dayara. Não, olha, presta atenção. Ele é de Salvador, mas ele, com a Letícia, ele agiu igual mineiro, né? Você viu? Comendo pelas beiradas. Rapaz, mas desde os 3 anos eu moro aqui. Deu pra aprender bem como é que come quietinho. Comendo pelas beiradas, ganhando confiança. Porque o povo mineiro é um povinho desconfiado, né? E foi assim, né, rapaz? Ali jogavam uma baba de calango pra ver se colava, né? Mas aí foi bem legal, né? A gente começou a se envolver, nos apaixonamos. Namoramos mais de 1 ano, 2 anos a gente ficou namorando. Até que ela virou pra mim e falou, ou a gente casa, ou a gente casa. Não, na Deu verdade... ultimato, né? Na verdade, eu dei mesmo o intimato, mas não nesse ponto. não nesse ponto. Eu dei o intimato assim. Porque eu pensei, eu vou ver de qual que é desse cara agora. Falei assim, não, o que é isso? Esse trem já tá fluindo demais, né? E ele tinha todas as qualidades que um dia, no meu oculto, eu disse pra Deus que se eu encontrasse Que isso, um hein? homem com as Vaso de características Deus. ali. Eu falei assim, Deus, se tiver um homem desse jeito, eu vou seguir minha vida com ele. Mas se não, Deus, eu vou seguir sozinha, eu e minha filha. E vamos embora. E o senhor, né? E o senhor. E glória a Deus, ele foi a base Muito. de tudo, né? Sim. E hoje vocês formam uma família aí muito linda, né? Muito. Ainda tem muito ainda por Glória a vir, né? Deus. A gente tá aí trabalhando pra vir um casalzinho, né? Se Deus abençoar, vai vir. Eu já Isso aí. profetizo porque eu sou gêmeos. Ah, Eu Aí. posso profetizar isso pra vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos esperando mesmo. Pessoal, para entender um pouco aqui agora do contexto vida profissional versus vida conjugal.
Por exemplo, quando vocês estão lá dentro da LB Investimentos, como que vocês dividem, né? Porque, assim, empreender como casal, eu também empreendo como casal. E, assim, na minha visão, é muito difícil você separar a vida profissional e pessoal. Você desconectar. Você está lá na empresa, resolvendo os problemas do dia a dia, aí você chegou em casa, você desliga a chavinha e é outra pessoa. No meu ponto de vista, eu acho que isso não funciona, mas eu queria ouvir de vocês. Não, e tem até o ponto do separar a esposa, diretora, CEO, com esse detalhe aí que... Cara, nesse ponto, vou dizer sim que pra nós é tranquilo. De, por exemplo, estamos com uma discussão sobre a empresa. Qual o rumo que a gente vai levar a empresa? A gente tá em discordância. E estamos discutindo lá. Chegou a hora do almoço? Vamos almoçar, amor? E a gente desconecta nesse sentido. Mas a questão de fato de separar a vida profissional da vida conjugal é um pouco difícil, né? Porque acaba que... E é uma coisa que a gente tem que se policiar para não ficar falando o tempo todo de trabalho. Que era o nosso eu. Principalmente boa parte da nossa trajetória. Mas dava muita discussão, por exemplo. Hoje, lá dentro, você tá como CEO e ela tá como diretora comercial, uma máquina de vendas, né? Aí vende até urubu voando. Mas, por exemplo, como vocês lidam, né? Porque, por exemplo, pela minha análise, você tem um perfil mais analítico, né? Ela já é um perfil extremamente executor. E são perfis que dão um pouco de conflito, né? Porque o executor não quer saber de planilha, não quer saber de organizar. O analítico freia. E aí, como é que vocês lidam? Cara, eu acho que, na verdade, a gente usa essas diferenças para se complementar. Show, Isso é o aí ponto sim. positivo. Porque ela é realmente dominante e influente. Muito. No teto. Eu já sou estável e conforme no teto também. Então, a gente consegue se complementar. Ali, e é tudo equilíbrio. Então, esse equilíbrio que nos ajuda a seguir e a crescer. Então, a gente vem crescendo e, glória a Deus, a gente pode dizer que a gente cresceu sem precisar pisar em ninguém, passar por cima de ninguém, fazer ninguém de escada. Justamente por isso, porque a gente se complementa. Então, é um ecossistema onde todos saem ganhando. E assim, até para poder falar sobre isso também, a gente buscou ajuda recentemente, até mesmo para melhorar ainda mais. Por quê? Porque você vai ficando casado ali há muito tempo, você pode falar disso também, né? Até melhor, porque vocês estão mais tempos casados aí. Vai caindo muito na rotina, né? E aí Sim. a gente, às vezes, quer entregar algo com excelência, né? E trabalhando junto, você acaba que sai ali, não consegue, às vezes, falar assim, 6 horas eu vou parar. Emenda, né? Emenda. E aí a gente precisou, assim, sabe, recalcular a rota Sim. para isso. Porque a gente dá muito certo, muito mesmo. E aí a gente foi ver que Dá tão não certo era... que bate um resultado extraordinário desse aí de 12 milhões, né? E assim, né? Isso que ela falou, a gente achava, a gente foi fazer uma análise das áreas da vida. E a gente viu assim... É uma ferramenta? Cara, é aquela roda da vida? Sei, Você vai dando já as fiz, notas, né? Nossa, muito bom. E aquilo lá dá uns tapas na cara da gente. E, assim, eu achava que meu relacionamento estava, nossa, maravilhoso, né? Porque a gente se dá muito bem. Só que você se dá muito bem no trabalho não significa que no relacionamento também esteja mil maravilhas. Sim. Sim, Porque a comunicação que você tem que ter no relacionamento é diferente da do trabalho. sim, com E certeza. então, quando a gente olha esse lado, a gente falou, opa, a gente tá precisando mais olhar pro nosso momento casal. Eu e você. E como que vocês fizeram dentro da empresa para dividir as responsabilidades? Foi fácil? Foi algo que aconteceu natural? Como que foi? A gente, assim, sempre soube no que cada um era forte, né? Então, a gente nunca conflitou no que um ou outro pegava para fazer.
Então, eu sou, de fato, esse perfil que não é o da planilha, que não organiza, não coloca tudo no CRM. Coisa importante. Que é muito importante, mas como eu tenho ele como meu parceiro aí, eu falo assim, coloca assim, assim, assim pra mim. E ele vai lá e coloca sem problema. Então, Legal, assim, a gente muito bom. acorda bem. Aí, às vezes, ele precisa que eu faça alguma coisa que para ele não é um ponto muito forte. Eu vou e faço também sem problema. Porque a gente conseguiu enxergar, né? A gente se analisa muito, a gente conversa muito. E a gente diariamente tá pontuando as coisas. A gente não é... É mais eu. Eu não sou a pessoa de deixar e ir empurrando com a barriga, sabe? E é o lance também do não, entendeu? A gente, quando fala não, entende. E uma das coisas mais importantes lidando isso é, por exemplo, estou executando uma tarefa que é muito importante para minha responsabilidade dentro da empresa. Ela pediu alguma coisa, eu falo, não, nesse momento não posso. E ela entende. E a mesma coisa, o contrário. Então, a gente entende o não. Né? O não, Isso naquele é muito momento, importante. Né? é entender que o outro está executando a função dele e depois ele pode complementar para mim. Porque a gente ali. acha que a gente está num nível de intimidade tão profundo, principalmente falando de vida conjugal, que o outro tem que despriorizar aquilo que ele está fazendo para poder priorizar aquilo que eu acabei de pedir para ele, né? E não necessariamente, quando a gente olha pela ótica da empresa, aquilo que você solicitou é mais importante do que aquilo que ele está executando naquele momento, né? Exato. E você tem que, de fato, entender o outro, porque o Vinícius é um perfil que ele consegue fazer uma coisa de cada vez. E eu já faço 10. Quando faz pouco, ela faz 10. Então, eu não vejo problema. Só que aí eu olho e falo assim, ele é diferente de você, Letícia. O lado do Vinícius eu até entendo, que é um momento que tá no momento flow, assim, que é um momento... Eu preciso focar nisso, senão não entrega. Aí você começa a pegar muita coisa, você fica disperso, aí não entrega nada. Não entrega. Eu sou um cara que, para você ter 100% do meu resultado, você precisa ter 100% do meu foco. Se não tiver, amigo, esquece. Mas eu fiquei sabendo aí também, Arthur, que o Vinícius, ele tem algumas habilidades. Por mais que ele tenha esse perfil estável conforme, ele tem algumas habilidades da área de marketing, como copywriter, editor de vídeo no CapCut. Ouvi falar isso mesmo. Você O ouviu cara falar disso já... aí? Cara, a gente tem que aprender, né? Eu sempre fui o cara que gostou de aprender para poder cobrar. Né? Inclusive, eu só escolhi a BudX para ser a agência de marketing da nossa empresa justamente porque eu sabia fazer e eu vi que os caras são bons. Na hora que ele falou assim, eu costumo fazer as coisas pra saber cobrar. Eu já olhei assim. Essa eu sei. Mas é a pura verdade, né? Então, é muito Mas é bom que importante. você não fica no escuro também, né? Total, né? Então, por exemplo, e por que eu tinha uma agência anterior a vocês, antes de conhecer a Bud? E assim, não prossegui com eles. Porque eu sabia ler os números. Eu sabia segmentar públicos. Eu sabia como uma campanha estava bem feita ou não. Eu sabia qual era o preço de um lead, o meu CPA. Eu sabia o meu CAC. Os principais indicadores. Os principais indicadores. Vendas, né? Exato. E assim, até a questão de se a campanha estava bem segmentada ou não, se eles tinham usado uma estratégia legal ou não. E assim, essa agência não sabia praticamente nada. Eu falei, pô, os caras precisam fazer o curso que eu fiz. Porque eu fazendo, na época, tava muito melhor que os caras, né? E aí eu tive o prazer de conhecer esse cara aqui que virou meu irmão de alma. E trocando ideia, eu falei assim, pô, esse cara, ele manja mesmo. A gente demorou um pouquinho para assinar o contrato, né? Alinhando alguns pontos e tudo mais. Bate e volta, né? Uns 10 e-mails ali, né? Mas eu já sabia que os caras eram bons mesmo, estavam em boas mãos e não deu outra, né? E muito legal por parte da agência da BudX foi, por exemplo, continuar o que dava certo. Então, não quis inventar a moda, continuou o que dava certo, foi testando em paralelo, não foi brincando. E aí eu já vi, os caras realmente sabem o que estão fazendo. E hoje, eu vou ser bem sincero, cara, eu nem lembro a última vez que eu olhei as campanhas. Muito bom. E assim, o que eu fico muito feliz também,
nesse período, né, que a gente está trabalhando junto aí, primeiro foi o resultado ali de julho, né? Nós Foi. batemos ali 4 milhões e Em agora VGV. em VGV e agora batemos 8 milhões aí, tivemos 8 milhões. um percentual bem relevante, né, no resultado de vocês. Muito, né? E o marketing é pra isso, né? Pra crescer. Sim. Né? Eu falo A que gente faz escalar, né? escala, ficar... o pessoal, antes, eu vou ser bem sincero, eu era um cara meio... eu tinha uma aversão a branding, né? Falava assim, cara, brand e tal. E vocês foram Nome ali... bonito. Branding, pra quem não sabe, explique para nós, Marco Túlio. Uai, como é que a gente pode resumir essa palavra de uma forma bem simples sem usar um techniquez? O branding é a forma como as pessoas percebem a sua marca, né? No contexto de autoridade, no contexto de representatividade da sua marca. Então, todo ponto de contato que o seu cliente tiver com a sua marca vai ser gerado na cabeça dele algum tipo de pensamento que vai conectar com a sua marca no contexto positivo ou negativo. Então, por exemplo, o store que você faz, ela é intencional? Qual que é a intenção que você está fazendo naquela publicação? No feed, ou qualquer outro tipo de mídia, você está fazendo um outdoor, ou o seu espaço, até os elementos dentro do seu escritório, eles fazem parte do seu branding, porque Sim. eles vão criar uma conexão emocional com o seu cliente. Resumidamente, é isso, branding. E aí, esses caras que estão aqui, conseguiram me convencer de que o brand era importante. E eu achava que brand não dava negócio. Mas eu estava errado sobre isso. Hoje eu vejo que o branding, ele dá muito resultado. Então, várias vendas que são no offline, elas surgem por conta do branding. Sim. Por conta da pessoa, às vezes, parar na rua e falar assim, cara, eu já vi um vídeo seu. Sim. Meu, você não para de aparecer no meu Instagram. Nossa, no Facebook, cara. A gente persegue em todas as mídias. Exatamente. Até dentro da geladeira. Exatamente. Então, e isso me mostrou o quanto que era importante essa presença digital. Mas para também estar nessa presença digital, eu gostaria de saber. Né? Então, eu quis entender sobre esse mundo, estudei ali. E eu sou, né, essa pessoa que busca o conhecimento. Eu falo que uma das coisas que me move hoje, me mantém motivado, é conhecer cada vez mais coisas, entender mais coisas, fazer mais coisas. E por isso que aí algumas habilidades, né, do copywriter, edição de vídeo, lá atrás do tráfego, graças a Deus eu pude jogar na mão de vocês. E foi isso. E graças a isso a nossa empresa vem crescendo cada vez mais. Por causa desse posicionamento no digital. Isso é legal porque muitas das coisas que a gente descobre que a gente não dava conta de fazer ou não sabia que era possível fazer, surge na necessidade, né? Exato. Isso que é interessante. E a pessoa que às vezes está nos vendo aqui, achando, nossa, não consigo nada. Cara, você consegue. Sim. Meu, você consegue muita coisa. Vai, o cara que saiu lá do início da Embracon, não sabia nada de consórcio, que é um produto que às vezes as pessoas acham que é simples, mas é complexo. Sim. Né? Para você entender, para poder vender e fazer com que se torne simples para quem tá comprando, né? Saí lá, o cara não tinha nem uma bicicletinha, agora o cara tá morando no Cirela. É uma trajetória e tanta, né? Não, eu falo que foi o primeiro trabalho de carteira assinada, né? Sim. Primeiro e único. Primeiro e único. Primeiro e único, é verdade, cara. Eu não tinha parado pra pensar. Ô, Lê, quando a gente olha pro contexto das vendas, né, a gente fica brincando aí, mas é uma verdade, né, que você é uma máquina de vendas. Nesse período, desde os seus 13 anos até aqui, teve alguma técnica que você estudou? Ou como que você aprendeu a vender? Foi por observação, vendo outras pessoas vendendo? Como que você criou esse processo para gerar tanto resultado como você gera hoje? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa comunicativa. Acho que a venda começa por aí, né? Pra você Sim. ter uma assertividade a mais aí no mercado, você precisa ser comunicativo. E eu, assim, eu sempre me importei muito com as pessoas. Vou te falar que é uma coisa que me fez, assim, nunca falar assim, passei o mês zerado. Eu nunca passei o mês zerado. Então, assim, e acontece no consórcio.
Tem meses que as pessoas, às vezes, passam zerado. Mas eu não, porque eu sempre tinha alguém ou eu encontrava alguém. E aí, no meio disso, eu nunca fui essa pessoa de, tipo assim, de falar a verdade. Eu fui estudar sobre vendas. Não, eu era a pessoa de observar. Onde eu ia, que tinha um vendedor, eu observava o que ele falava, eu já aplicava no mesmo momento, se eu tivesse a oportunidade. E nisso eu fui testando. E aí, quando nessa trajetória fui alinhando muitas coisas, né? Que eu sempre fui melhorando, eu nunca fui resistente. A minha adaptação às coisas, ela é assustadora. Sim. Porque eu, assim, você me fala algo, fez sentido, eu mudo na mesma hora. Eu não deixo nem pro outro dia. Sim, eu sei como é que é isso. Então, assim, eu não tenho dificuldade. Você me falar assim, Letícia, isso aqui dá certo? Eu falei, por que dá certo? Aí você vai falar, por isso, por aquilo. Aí eu vou falar, faz sentido. Beleza. Tanto é que, por exemplo, até as estratégias que a gente roda ali na LB, quando a gente apresentou para vocês, foi isso mesmo. Você entendeu, né, aquilo que a gente apresentou, enxergou o valor e hoje a gente está colhendo os frutos, né? A gente saiu lá, a gente começou com aquele perfil do zero, né? 200 e poucos seguidores, já estamos chegando na marca aí de 1.000 seguidores. Como que tá aí? Como que tá aí? Dá uma olhada aí, olhadinha. vamos ver. Vai que... Se nós bater 1.000 na live aqui, ó, no podcast. episódio, aí tem que comemorar. Aí o produtor... Noi bateu! Bateu, Eita, Aí sim. Mas bacana. Aí sim, ó. O produtor aqui agora vai trazer uma pizza pra nós aqui, pra poder comemorar. Já traz Muito aquela bom. Coca Zero também pra não engordar, né? Eu costumo Equilíbrio é dizer, tudo. às vezes a gente acha que, nossa, 1.000 seguidores, né? É pouco, não. Nós conseguimos aí 800 seguidores num período muito curto. Sim. E eu costumo dizer que quando a gente... Meses. Sim. Poucos A gente meses. faz uma estratégia de tráfego eficiente, conectando tanto a venda, né, a estratégia de venda com o branding. Por quê? Porque no orgânico a gente acaba criando um outro canal de venda. Sim. Porque a gente atrai novos seguidores, se relaciona com esses seguidores, gera desejo neles através do produto que é o consórcio, que você pode trabalhar com diversas vertentes, né? Aquisição de imóvel, aquisição de diversos tipos de bens, alavancagem. né? Alavancagem, capital de giro, né? Assim, a gente... Mas Mobiliário. me fala, assim, vamos entrar um pouco no mundo do consórcio. Porque às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente aqui fala assim, alavancagem, que nome complexo, o que é isso? O que é alavancagem? O que é isso? O que significa isso? Cara, alavancagem porque a gente lembra da alavanquinha, né? Onde você consegue, né, fazer um impulso para alguma coisa, para algum resultado, dar um salto aí, né? E o consórcio ele pode ser esse produto. E a alavancagem dele pode acontecer de algumas formas. Pode acontecer de você ter um imóvel e poder utilizar o consórcio no seu imóvel, levantar esse recurso para adquirir mais imóveis. Mas como que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma casa. Sim. Minha casa vale R$1 milhão. Como que funciona esse processo para eu poder fazer essa alavancagem? Ó, primeira parte você pode usar um consórcio, deixar o seu imóvel como garantia, comprar outros imóveis. Você pode recomprar esse imóvel, né? Vamos supor, você tem a sua empresa hoje. Você pode comprar o seu imóvel através do consórcio, a sua casa, e você levantar esse dinheiro para poder investir no seu negócio ou alavancar outros projetos aí para você trabalhar. Então, o consórcio, ele serve para isso. Outro fator também de alavancagem o próprio lance do consórcio é uma alavancagem, né? Então, por exemplo, hoje, eu gosto muito de alavancar com 33%. Então, hoje, se você tem aí R$100 mil, você vai conseguir triplicar o seu resultado. Você vai conseguir aumentar em 3 vezes o valor de compra, o poder que você vai ter financeiro. Então, ele serve, né, a alavancagem tanto na forma expressiva do negócio, você fazendo o negócio dele para aumentar seu patrimônio imobiliário ou até mesmo levantar um dinheiro com o patrimônio que você já tem, ou mesmo multiplicar aí o seu poder de compra. Entendi. Então, ele é essa alavanca aí que te impulsiona para os seus resultados. A gente, por exemplo, quando a gente analisa... Vamos olhar um profissional autônomo, né? Um médico, Sim. um dentista que quer construir a clínica dele. Por exemplo, o cara tá
formou recente, tem ali, fez a residência, conseguiu acumular uma grana, e aí ele quer montar já o consultório dele. Por exemplo, se ele olha para o financiamento, ele tem um dinheiro já disponível. Sim. Logicamente, com um custo de aquisição bem mais alto. É como que, por exemplo, imagina que eu sou um médico e eu chego até você com essa demanda. Como que você... Qual conselho que você me daria para poder usar o consórcio? Olha o barulhinho da garrafa. Para poder usar o consórcio para realizar esse sonho aí de construir a minha clínica, por exemplo. Cara, primeiro ponto, né? A gente sempre entende e vai passar por uma consultoria. Eu falo que hoje o consórcio não é só um produto que você chega lá e vende ou compra, né? Sim. É necessário uma consultoria para a gente entender as suas demandas, entender qual que é a sua dor. E a partir disso, a gente tem um plano estratégico, seguir esse plano para que você possa cumprir a realização desse objetivo. Entendi. Então, eu vou entender, por exemplo, poxa, hoje você tem recurso para injetar ou não? Porque até mesmo num financiamento, o recurso está disponível, mas ele precisa também injetar um recurso próprio. Sim. Aí a gente entende isso. Qual o tempo de espera? Para quanto tempo que você quer? Tem todo esse planejamento. A partir disso, a gente vai montar um plano. Tem como... Eu falo assim, no consórcio hoje, resumidamente, tem duas formas de você liberar ele de forma rápida. Ou você escolhe fazer o consórcio em um prazo mais longo, com uma parcela muito mais confortável, e aí você precisa, obrigatoriamente, injetar recursos para lance, ou então você reduz o seu prazo e aumenta a sua chance de contemplação, acelera o seu processo de contemplação, usando apenas o lance da carta, mas num prazo mais curto e parcela mais alta. Entendi. Então, tem essas duas nuances. Então, a gente entende. Porque hoje tem pessoas que não têm recursos para injetar de lance, mas falam, poxa, eu consigo pagar 100 mil por mês. 100 mil por mês, a gente faz processos em 50 meses, 60 meses, para o cara levantar um valor expressivo aí de grana a partir do consórcio. Agora, se ele já tem recurso para liquidez, vou dar um exemplo recente aqui, é um cliente nosso. Ele precisava de 2.350.000. Ele comprou uma casa, ele comprou essa casa à vista, e aí ele falou, eu ainda não transferi para o meu nome, tá no nome da minha esposa, nós somos casados nos Estados Unidos, mas aqui não. Aí eu falei, perfeito. A gente passou a pré-análise no nome da empresa, aprovamos 4.700.000 e ele vai injetar 2.350.000 de lance. Só que a gente vai pagar para ele 4.700. Ou seja, ele vai ter de volta os 2.350.000 de lance e a gente vai levantar dinheiro novo, 2.350.000, que foi o que ele pagou à vista na casa. Legal. Então dá para fazer isso também. Show. Um ponto importante que a Letícia disse quando a gente estava falando sobre vendas é que quando ela começou a vender, ela se preocupava com as pessoas. Eu acho que esse ponto, né? Quando a gente olha para a questão do dinheiro em si, ele passa a ser uma consequência. Por quê? Porque como você pode ver assim, durante esse episódio aqui que a gente está conversando, tudo aquilo que o Vinícius está falando, conectado de forma até inconsciente com o que a Letícia está falando, eu não vendo um consórcio, foi o que você falou agora, porque eu vou vender um consórcio por vender. Eu preciso entender a estratégia para gerar resultado que faça sentido para esse cliente. E a Letícia fala algo que lembra dela lá do início, de quando ela começou. Eu faço porque eu gosto de ajudar as pessoas e ela usa o consórcio como uma ferramenta para poder ajudar as pessoas. E eu costumo dizer que o dinheiro é o elogio, é o melhor elogio que nós podemos receber depois de um trabalho bem feito, quando a gente tem um propósito como o seu. Parabéns. Obrigada. Fica até vermelha aqui. Mas... Cara, e de fato, né? Hoje a gente deixa de fazer negócios porque não está com o nosso propósito aqui. Sim. Então a gente olha alguns casos. Isso aqui é até uma dica para clientes aí que às vezes estejam nos ouvindo. Você quer fazer um consórcio? Não busque aquilo que somente te agrada. Porque às vezes a gente encontra alguns clientes, a gente fala, cara, desse jeito, em nenhum lugar dá. Por quê? Porque hoje nós trabalhamos com várias administradoras, vários bancos, e a gente sabe o que dá e o que não dá. Sim. A gente já rodou muito esse mercado, a gente já estudou vários e vários consórcios, e tem coisas que não dá para se conseguir pelo consórcio. E tem coisas que o
cara não vai conseguir ser atendido pelo consórcio. E a gente fala assim, não vai dar, não dá pra gente prosseguir, não dá pra te atender. Mas ele continua buscando, até encontrar alguém que de fato vai virar assim, não, entra aí, moço. Pode fazer que vai dar certo. Focado só no dinheiro. Focado Vai só falar no o que dinheiro. ele quer ouvir só. Né? Exato. Mas você teve um exemplo de um cliente também que ele virou um cliente seu, aí depois ele queria buscar mais ideias, mais cartas de consórcio, né? Aí ele foi no mercado. Aí todo mundo falou o contrário daquilo que você estava falando para ele. E aí ele percebeu e viu que, de fato, dentro da LB tem uma seriedade, uma preocupação com o contexto e a estratégia do cliente, que ele não fechou com as outras empresas, ele resolveu fechar com vocês. Eu acho que ele foi contemplado em 2, 3 meses. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu acho que você deve imaginar quem é. Ai, cara. Meu Deus. Puxa, Vou te Mas dar é- uma Tô ideia. puxando a memória. Ele foi lá no evento do Connect Day. Ah, uma, sim. uma ponte de mesmo. conexão. É comigo. verdade, é verdade. Foi mais ou menos isso, né? Foi Foi. isso mesmo. Exatamente. E assim, o que que é o nosso diferencial, né? Eu falo principalmente aqui na região mesmo. Hoje, eu acredito que a gente é a única empresa que tem todos os produtos e que estuda todos os produtos. Sim. Então, assim, quando o cliente vai ser atendido pela gente e às vezes ele vai em um outro lugar, ele sente a diferença. Sim. Por quê? Porque se ele for questionar algo do Bradesco, a gente vai saber. Se ele for questionar algo do Banco do Brasil, nós vamos saber. Se ele for questionar algo da HS, nós vamos saber. Então, assim, Eu acho que esse hoje é o principal ponto também, quando a gente fala assim, Letícia e Vinícius, como que vocês vão escalar a empresa de vocês? Eu tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. E eu ajudei nesse processo, nesse tempo também, muitos comerciais a venderem os produtos de mercado financeiro. E o grande problema deles era não conhecer sobre o mercado financeiro. Eles sempre levam um analista de negócio, porque ele só fazia a ponte comercial, mas quem vendia era o analista de negócio. E quando a gente olha para o contexto também de vocês, que é de investimentos, eu acho que o foco para aquisição também de profissionais, para alavancar, escalar e montar uma operação, é olhar para dentro do próprio mercado. Né? Porque como que uma pessoa vai, por exemplo, chegou um investidor, o cara quer fazer um aporte de 10 milhões de reais. Ele tem vários outros produtos no mercado que vão, analisando o contexto do nosso governo hoje, você tem aí um país rentista que vai te pagar aí 11% ao ano, por que o cara vai tirar da renda fixa, vai arriscar em ações, que no máximo o cara consegue chegar ali nos 15% ao ano, ou ele vai vir para um consórcio onde ele pode montar toda uma operação estruturada e multiplicar esse patrimônio de uma outra forma. Então, se a pessoa não conhece também de produtos de fora do mercado, do contexto do consórcio, ela não vai conseguir convencer, por exemplo, um investidor desse, e aí acaba perdendo a oportunidade de fazer uma boa venda, né? E o pessoal, assim, perde muitas operações grandes por esse motivo. Por não conhecer e também por não saber fazer conta. Sim. Exato. É uma coisa muito importante, porque hoje a maioria, por a gente ter a coordenação de parcerias também, né? Então, nós temos hoje empresas de consórcio abaixo da gente. A gente vê que o pessoal entra muito cru mesmo. Então, assim, eles não E sabem como é que fazer funciona, a conta... Lê? Hoje, esses parceiros de vocês têm uma frequência de treinamento que vocês dão para esses parceiros? O pessoal que está ouvindo aí, que vende consórcio e não entende na profundidade e às vezes quer virar um parceiro de vocês, qual que é o caminho? E o que vocês ofertam para esses parceiros para que eles também possam alavancar e escalar o negócio deles? Exato. Então, hoje a gente pode angariar novos parceiros, empresas que trabalham com consórcio, para se tornarem parceiros de outras instituições financeiras. Então, a gente pode fazer com que essas pessoas entrem e se filiem diretamente a essas instituições financeiras para trabalhar cada produto. Então, tem Bracom, Bradesco e por aí vai. É um leque de administradores que nós temos, onde a gente coordena vários parceiros nossos e eles são remunerados por essas empresas e não por nós. Eles vão contar com o nosso suporte e expertise para justamente dar treinamento, suporte, tirar dúvidas. E como a gente não saiu da operação, a gente vive, né, essa profissão, a gente consegue ter insights que muitas vezes é necessário. Sim. A gente não é só uma pessoa que chegou, teve um treinamento
e pronto, a gente sabe daquilo ali. Não, a gente sabe as nuances de uma negociação. Sabe as nuances de um negócio que envolve Quanto uma tempo venda. vocês ficaram na Embracon e você no contexto todo de consórcio, Letícia? Ah, tem mais ou menos assim. Eu nunca saí, né? Então tem 19 anos. Pouca experiência, né, pessoal? Se vocês quiserem aprender com quem tem pouca experiência, é só chamar a Letícia aí. Mas, ó, eu vou ser bem sincera. A expertise mesmo veio muito na nossa parceria. Então, assim, eu já gostava da área de vendas, já vendia, mas a profundidade de entender mesmo dos números, das grandes operações, de como ajudar esse cliente, de, assim, o Vinícius, ele acaba não sendo muito da venda, né? Ele não gosta muito ali de estar na frente. Mas ele é o cara que eu levo, falou de milhões, fala, você vai comigo. Porque ele tem uma expertise tão grande que, assim, eu falo, eu desconheço. A gente já, assim, participou de várias premiações. A gente Esse ano gosta... vocês foram, né, pra uma premiação em Punta Cana, né? Eu Foi. vi lá no Instagram. Exato. Fomos. Referência e destaque. Que 2023, né? E 2024 vai ter, então, umas 3 viagens, pelo menos, né? Vai. Com o resultado estrondoso que foi esse ano. Vai, a gente tava com grandes feras lá, né? Grandes feras, assim, grandes o pessoal empresas. vende assim. Acho que a gente era um dos... A gente Tava- era um dos que menos vendia ali da galera, viu? A um galera lá pessoal era que- avião. o pessoal que tem 30, 40 pessoas. Na né? equipe, Os tipo, caras muita vendem gente. tipo, quase 100 milhões. E tava nós lá. É nós. Mas, Exato. assim, eu acho muito legal quando a gente olha, principalmente dessa conexão de vocês dois, né? Aí eu faço uma análise, vocês me falam se eu tô errado ou não. Mas eu acho que a Letícia, ela é hunter. Ela vai lá, ela busca oportunidade, traz e gera essa conexão, essa interação com o cliente para despertar o desejo mesmo. Agora, vamos ver, nós precisamos fazer conta e montar algo bem estruturado para você. Aí entra o nosso amigo Vinícius ali para poder montar algo muito bem estruturado. É, assim, é uma confiança mútua, né? Sim. Então, é o que a gente falou, a gente trabalha pro cliente. A Uhum. gente não tá em busca só da comissão que a gente Sim. vai receber com uma negociação, ou do faturamento que a nossa empresa vai ter nesse mês ou no ano. Sim. Pelo contrário. Então, ela fala assim, poxa, esse cliente tá com essa necessidade aqui, o que que a gente consegue atender? Se eu virar para ela e falar assim, a gente não consegue atender. Então, não conseguimos. Mas, não, tem como atender. Vamos fazer esse e esse o planejamento. Show. Aí é onde a gente martela o negócio. E E geralmente eu ainda insisto, viu? Porque eu falo assim, como não tem como? Precisa ter. é algo Me que é o arruma comercial, alguma né? coisa. Sim, é comercial quer vender também. lógico, Né? não para toda hora. E isso é importante também, porque esse estímulo da venda faz a gente buscar soluções que antes eu achava que não existiam. Sim. Então, Tira da zona de conforto. é, também, né? tira da zona de conforto. É, porque você vai aprofundando nas pesquisas, vai procurando até achar a solução para o cliente que favorece ele, né? Total. É igual, por exemplo, esse lance dessa negociação recente que a gente tá entrando 50%. Cara, eu fiquei pensando o seguinte. Ele precisava de 2 e pouco. Mas para isso ele teria que injetar 1 milhão e tanto. Aí me deu na telha, né? Falei assim, cara, realmente, ele precisa de 2 milhões e 700. Vamos dobrar o crédito aí. Eu injetar mais recurso, vai ter de volta, vai voltar e pronto. Ele vai ter esse recurso que ele quer. Pronto, deu certo. Então, por quê? Porque estimula. Sim. Fica assim, não, tem Criar que achar... cenários diferentes criar daquilo que às vezes a cenários. gente tá já pré-estabelecido, né? E quando se fala de treinar uma equipe, assim, qual que seria o prazo para talvez essa equipe dar um resultado prazeroso para os parceiros? Você fala os parceiros ou... Os parceiros, o pessoal que vocês treinam para... Geralmente, com a gente, 3 meses. Eu falo assim, 3 meses é mais ou menos 3, né? Que o pessoal começa assim a dar um resultado, porque até então eles precisam muito caminhar com a nossa ajuda. A insegurança ali bate, porque vai atender um cliente e aí, assim, como a gente sabe falar muito de milhões, né? Então, só de operações grandes. Então, eles já entram, tipo assim, eu quero isso também. Sim. Então, tipo, vou trazer esse cliente. Vocês me ajudam? E aí, é óbvio, a gente vai Sim. falar, tamo junto. Vamos te Arthur, só ajudar. tem um ponto aí que eu acho que a gente esqueceu, acho que nós 4, né?
dessa jornada, porque quando esses dois abençoados nos procuraram para fazer o tráfego, eles faziam tráfego, não era no Brasil, era na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente tinha um desafio muito grande aí. Gigante. E eu queria entender, ô Vinícius e Letícia, que vocês pudessem contar para nós, porque assim, vender não é uma tarefa fácil. Quando a gente tá analisar um funil de vendas, eu vou conversar com 10 para fechar 2, 3, se tiver uma boa taxa de conversão. Exato. Agora, vender, para quem não tá me vendo, do outro lado do continente, aí tem um macete. E aí? Ah, o macete é persuasão, né? Olha o poder da cópia aí, ó. Essa história para nós de É como o que storytelling que você tem que contar. vocês estruturaram. Porque até acho que nessa época você que tocou muito o projeto também, quando Foi. você fez o curso de tráfego, né? Até a gente entrar. Foi. Então, né, cara, a gente queria pulverizar mais nossas vendas. A gente não queria depender só de negócios muito grandes. Então, assim, a gente falou, a gente precisa ter uma venda diária. Pô, o que a gente pode fazer? É o lance de você querer ser diferente, né? Reinventar a roda, né? A gente falou, cara, tem milhões de brasileiros que moram fora do Brasil e eles saíram com um objetivo. Com certeza, enriquecer, construir patrimônio. Sim. Então, esse vai ser a nossa missão agora, vai ajudar essa galera a realizar esses objetivos. E ardeu no coração. É Deus, cara, que coloca as missões pra gente, né? Que se a gente parar pra pensar, é muito mais fácil você vender pra quem tá no jardim da sua casa do que quem tá do outro lado do mundo. E, justamente, a gente estudou o tráfego voltado para isso, para como que eu posso me comunicar com essas pessoas. Inicialmente, foi muito focado para a pessoa realmente investir no consórcio, para ela atingir a liberdade financeira dela, ou uma segurança financeira. Que a maior dificuldade que eles têm, e é fato isso, era se priorizar os seus objetivos. Muitas vezes eles se anulavam para dar conta da família aqui, e o projeto, o sonho deles não se concretizava. Então, a gente encontrava várias pessoas no exterior, e isso em todos os países, gente, independentemente, Estados Unidos, Europa, Japão, lá na Mas tinha um Ásia, perfil enfim. de comportamento um pouco diferente em relação a ambições, né? Por exemplo, quem Tinha. mora nos Estados Unidos tem um foco, quem mora na Europa Sim. tem um outro foco. Assim, nos Estados Unidos, até por conta do país em si, estimular muito essa parte do trabalho, do crescimento, de ganhar dinheiro, lá é muito questão do dinheiro, né? Sim. Então, lá realmente era mais fácil de você efetivar um negócio. Porque o pessoal tem um pouco mais de ambição mesmo do que nos outros países. Lá a galera não se dobra pra zona de conforto. Não, cara. Lá, se aqui a gente tá querendo acabar o 6 por 1, lá eles estão querendo 7 por 0. Lá a galera quer trabalhar mesmo. E foi essa missão, de atingir essa liberdade financeira com imóveis estratégicos. Aí, então, o pessoal fazia carta, porque é muito difícil o financiamento Mas aprovar como que pra você cá. convencia, assim? Porque, imagina, eu tô lá. Imagina, Arthur, você tá lá nos Estados Unidos. Fazer a videoconferência, fazer a pessoa Você é gastar impactado. o Não, vamos tempo. começar na jornada, né? Você tá lá, você é impactado por um anúncio. Você parece um brasileiro lá. E aí, você que tá morando nos Estados Unidos, tá querendo fazer a alavancagem do seu patrimônio usando o câmbio ao seu favor? Mas que é isso? O que esse cara tá falando? Aí você vai lá, entra em contato, cai no funil de vendas, e depois você vai ali agendar uma reunião com essa pessoa. Assim, tem que estabelecer um vínculo. Eu acho que muito do que a Letícia falou em relação ao ajudar, né? Ao se conectar com o objetivo e o desejo, né, do cliente que está lá, que eu acho que é isso que estabelece o elo da confiança, né? Dentro dessa operação que Sim. é muito complexa, né? Qualquer um que vende, né? Cara, se as pessoas gostam de você, elas vão ouvir você. Se elas confiam em você, elas fazem negócios. Sim. Então, a gente tem que atuar muito com essa confiança, né? Sempre. E assim, eu sou muito grato a todos os nossos clientes mesmo, por conta disso, a confiança. E essa aqui foi muito responsável. Porque eu ia muito da parte estratégica e, pessoal, vendas é estudo também. Sim. Lembra que eu falei que eu não era vendedor? Eu tive que me tornar e ser. Sim. Eu estudei vendas. Então, nossa, Vinícius, é bom porque você nasceu assim e tudo mais. Cara, não, eu sou bom com script. Monto um script, uma copy, eu monto a minha própria copy. E aí, a primeira pessoa que eu tenho que vender é pra mim mesmo.
Se aquilo lá ficar bom pra mim e eu comprar, é porque tá bom. Então, e a Lê é muito executora. Então eu falava assim, olha, amor, eu montei esse script, acho que essa linha de raciocínio que nós temos que seguir com o pessoal, que não está nos vendo, Aham. né? E acredite, se quiser, não tinha videoconferência não, viu? Era no início, Só no Foi. Só poder na da... ligação. foram 52 dias, né? 52 dias para fazer a primeira venda, depois que eu comecei a estudar o marketing lá. O povo só vê o palco ou não vê os bastidores, né? Não, e todo mundo falava assim, assim, que às vezes via ali a gente nesse novo projeto e a gente troca muita ideia, a gente gosta mesmo de aprender, né? Eu aprendo mais com as pessoas me passando, o Vinícius estuda, ele aprende com você e ele ainda vai estudar para ver se tá tudo ok ali o que você o que você passou. Mas era uma coisa assim, que no início o povo falava assim, quem que faz isso? Vocês estão buscando de quem? Que segue essa linha que vocês vão fazer? Porque é o pessoal que vende lá, às vezes está morando lá, por exemplo. Sim. Aí você tem uma conexão, é como vender aqui. Tô aqui com você na mesa, olho a olho, e vai dar certo. Sim. Agora, outra coisa é você ligar pelo WhatsApp, uma pessoa não vendo o seu rosto, Só sua foto, né? só sua foto. E até então a gente foi melhorando o processo cada vez mais, né? Porque a gente foi entendendo, né? O Vinícius, ele é muito responsável por isso, por buscar o que funciona mais, o que pode dar certo. Eu executo ali, vou testando tudo, e aí quando é fé, nós dois ali e fala assim, não, isso não ficou bom não, isso ficou melhor. E vai indo. 52 dias, gente, foi a primeira venda. Foi assim, a gente Deve ser vibrou uma muito. emoção muito... Foi top. E nesse primeiro ano, olha que louco, né, cara? Nesse primeiro ano de plataforma, a gente conseguiu faturar 300 mil com a plataforma Brasileiro Exterior. Hoje é a maior plataforma digital de consórcio para brasileiros que estão no exterior. É, isso mesmo. E aí, e o legal, né? Depois a gente conseguiu faturar 1 milhão com o digital. Digital, gente. Consórcio no digital aí, fazendo acontecer. Esse 1 milhão você tá falando anual ou mensal? Anual. É faturamento mesmo, tá? É pagamento ali de receita para a empresa. E o mais bacana que nos motivava era, tipo assim, porque nós estávamos ajudando as pessoas. E receber o depoimento daquela galera... E tem muito, né, no Muito, YouTube. muito. No YouTube, no Google, o pessoal deixa muitos comentários. Eles falam assim, cara, eu tava As avaliações, perdido, né? e vocês me mostraram um farol para eu seguir. Porque Isso é muito forte. eles não sabiam como eles iam atingir aquele resultado, o objetivo de comprar um imóvel, o objetivo de viver de renda passiva. Uns falam assim, nossa, se eu não tivesse encontrado vocês, eu não saberia o que eu ia fazer da vida. Nesse período de 52 dias, como que foi o tratamento com esse cliente? Cara, teste. Follow-up, como que foi o tempo de contato com ele, como que foi? Então, Assim. sempre ligação, né? Era o que o Vinícius me passava assim, não vai mandar mensagem, você vai ligar. Eu falei, meu Deus, eu vou ligar. Então, beleza, mas e aí? O cara tá lá trabalhando. Aí você sabe Dá que ele muita diferença de trabalha. fuso? Ah, em alguns Dá, sim. primeira venda dá, aí? tipo assim, a gente tinha muitas vezes para fazer uma consultoria, acordar às 5 da manhã, ligar pro cliente, né? E a mesma coisa, principalmente quem tava na Austrália, era tipo 11 horas geralmente que a gente falava, né? Da noite. Então a gente ia dormir meio tarde por conta disso. Mas esse período dos 50 e poucos dias foi muito teste, cara. Foi o período assim que não se deixar desmotivar pelos nãos. Porque o que É porque acontece? 52 dias... Sem ver desafiador. resultado, né? E aí a galera hoje que é tudo muito pronto, muito na hora, hoje se o cara não ganhar 15 mil amanhã, comprou o curso hoje, ganhar 15 mil amanhã, ele já tá desistindo, né? Uma coisa boa que você falou aí foi ligação, né? O povo hoje em dia parece que eles esquecem a importância da ligação. Nossa. A conexão que a ligação gera numa venda. Cara. Por ouvir a pessoa falando, por ouvir a pessoa atrás da linha, né? Cara, e o que é legal, né? A gente vende estudo. Sim. Eu sempre vou falar Técnica, isso. É né? técnica, cara. E, tipo assim, a gente aprendeu uma forma e a gente ficava pé da vida com vendedores que passavam lá
e que não seguiam isso e, tipo, não tinham um aproveitamento de ligação muito bom. Que era o seguinte, a ligação você precisa criar um rapport nos primeiros 15 segundos. Sim. A pessoa precisa pensar que, cara, ela de fato te conhece, mas ela não tá lembrada de onde. Foi o que o Vinícius fez quando me viu a primeira vez. Cara, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu também tenho. Que aí você faz a pessoa o quê? Te ouvir. É a parte de conseguir com que a pessoa te ouça. Igual, Marcos, você ainda não é pai, mas você vai ser de 3. Eu profetizo aqui. Mas, por exemplo, quando você é pai, e aí muitas vezes quando a Sarah ela era mais nova, e a gente prometia alguma coisa, e chegava em casa, ela já pegava na nossa mãozinha e falava, agora a gente vai pro shopping, né? Conforme vocês prometeram, né? E você já tá entrando no carro, porque você não lembra se prometeu ou não. E na ligação, a técnica que a gente usava era justamente essa. Era tipo assim, oi, Marco, como é que você tá? Que é o Vinícius da LB, cara. Nisso, falava... Como se o cara já te conhecesse. Já me conhecesse. Então ele parava, ele tinha que me ouvir. Agora, se eu falar, oi, Marco, o senhor está tudo bem? Você tá podendo falar? Pô, você já desligou na minha cara, né? Já era. Então a gente É tinha uma boa estratégia de cold call pra poder iniciar e criar esse rapport aí. Exato. Então a gente fazia isso com os leads, mas lógico, foi durante esses 52 dias. Testando. Várias formas de abordagem. Exato, que a gente foi fazendo. Depois, cara, muito louco, porque depois de uma venda, aí você já acredita, você fala, esse negócio vai dar certo. E aí a gente tem orgulho de falar que a gente conseguiu faturar aí mais de 1 milhão em um ano, em 12 meses, com a plataforma. Foi bem legal. Você sabe o que é importante? Assim, eu acho que na venda é o mais importante. Você se conhecer. Sim. Porque tudo que alguém me desafia, fala assim, você não vai conseguir, eu falo, eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Então, assim, eu funciono muito assim. Na Se você pressão, fala né? No que desafio. você fala que eu não vou conseguir, você quer tomar um trem de mim, fala. Me desafia. Aí já aprende aí. Ela é estimulada à Eu pressão. sou estimulada a isso. Só que assim, eu aprendi com o tempo com o Vinícius que não dá pra ser sempre assim, sabe? Sim. Eu gostava do negócio assim, é a água batendo na bunda mesmo. Era 3 leões atrás, mano. Você ia correndo com a perna mancando aqui. Pra dar mais emoção. Era nessa pegada. É, sim. Mas eu acho que eu também tenho um perfil semelhante. Eu gosto muito de fazer o negócio acontecer. Sim. O Arthur até fica falando pra mim, Marco Túlio, para de ficar falando 10 coisas pra mim ao mesmo tempo, cara. Acho que ele é um perfil semelhante ao É seu. estilo do Vinícius. Porque se começa, cara, Eu esquece. vou ficar doido aqui com esse tanto Você de coisa quer, que você quer quer me 10 passar. coisas e tá me passando as 10 coisas ao mesmo tempo, você não vai ter nada. Não, e a gente passa justamente isso, que ela chega com 10 projetos, aí eu falo, pô, preciso executar um aqui. Comigo é um de cada vez. A hora que acabar esse, a gente começa outro. Mas é bem legal, justamente a plataforma. Vocês tocaram esse projeto depois, Sim. nesse ano, né? Começou aí e Foi um sucesso. foi né? sucesso. Pessoal, acho que o nosso bate-papo aqui tá muito bom, né? Pra quem não queria entrar, né, na profundidade, tocou aqui com uma maestria. E assim, pra gente poder finalizar aqui, eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem pra quem quer empreender, pra quem quer viver novos desafios aí na sua vida empreendedora. Como eu disse lá no início, né, conectando ideias e gerando e acelerando resultados. Qual que é o conselho que cada um de vocês deixa pro mundo, né? O meu é... Eu acho que a vida está muito ligada, o sucesso está muito ligado sobre não desistir. Eu acho que é independente do que você faça, se você acredita em algo, não desista. É só seguir. Porque eu sempre falo pro Vinícius, assim, às vezes a gente tá no carro, eu viro para ele e falo, nossa, amor, eu olho para trás e falo assim, se a pessoa me perguntar o que eu tirei de tudo, eu falo assim, é só sobre não desistir. Parece um clichê, mas no dia a dia é uma decisão que a gente tem que tomar, independente se a gente está motivado ou não, né? Cara, é uma decisão. Quando falo que o sucesso é uma decisão, é isso. É você seguir essa decisão todos os dias. Nem tudo que se vê no Instagram
é lindo, maravilhoso, né? Tem os dias difíceis, tem os dias... É mais dias de luta, luta, luta e mais luta ainda para ter os dias de glória. Sim. Mas, cara, do empreendedorismo é isso. Eu sempre fui um cara muito estável e conforme mesmo. Então, eu sempre fui meio medroso para as coisas. Acho que pela bênção de Deus, e é o lance de também seguir o fluxo, de não ter medo de dar o passo, que as coisas acontecem. E a Lê foi muito essa que, para eu dar o passo, ela vinha empurrando. O que também me estimulava muito. Mas duas coisas era... em muitos aspectos, a gente puxava um ao outro. Ela me impulsionava nisso muito, e eu muito com sonhos, né? Com aquela... Não digo nem sonhos, mas muito da ambição, né? De querer conquistar coisas novas, querer sair do estágio de não ter nenhuma bicicleta para andar, para estarmos onde estamos morando, onde a gente mora hoje, ter as coisas que a gente tem, ter o escritório dos sonhos que a gente montou também. Sempre foi um sonho meu ter um escritório como aquele. E, não parar, né? A questão é sonha mesmo, foque nisso, não escute o que os outros dizem, porque se fosse para eu e ela escutar as pessoas que nós andávamos antes, a gente não teria conquistado, sei lá, nem 1/10 do que a gente conquistou hoje. Então, se mantém forte, inteligência emocional é primordial para isso, confiar em Deus que as coisas vão acontecendo. Isso é muito bom de ver, porque a gente acha que... algumas pessoas acham, né, que eu tenho que ser bom alguns dias e depois acaba a constância. Não, mas você tem que ser constante, que é importante, que é um pouquinho todos os dias, que vence aquele negócio de, eu não dou conta de fazer, eu tenho que tentar, tenho que pôr uma intensidade onde que ele vai acabar a energia e não vai continuar. Sim. Então, muita gente fala, né? Vou ler 10 páginas do livro em um dia. Mas no outro dia ele já para de ler. Sim. Não, eu leio 2 páginas num dia, no outro mais 2, mais 2, mais 2. Só não para. Te toma menos tempo e você O consegue segredo é a seguir o fluxo. constância. É importante ter constância e, assim, aproveitar os dias bons. Sim. Porque tem gente que, tipo assim, por exemplo, eu não sou a pessoa que, eu fiz ali uma venda, eu vou parar. Não, no meu dia bom eu faço 5, 6 e toco o barco. Porque se no outro dia eu fizer uma, beleza. Sim. Mas eu aproveito muito os dias bons. Porque é o neles desfrute, que né? você tira ali, naquele momento, assim, que às vezes você não tá tão bem, que a gente é ser humano. Sim. Não dá pra falar que você, todo dia eu tô bem. Mas todo dia eu decido fazer o que eu preciso fazer. Então, é sobre isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no podcast. O espaço onde nós conectamos ideias e alavancamos resultados. Conte conosco e para você que nos assiste, aguarde aí os próximos episódios, onde nós vamos trazer outros grandes empreendedores, como os nossos amigos, para poder compartilhar e te dar uma pílula para você conseguir alavancar os seus negócios através do empreendedorismo. Gratidão. Gratidão.